Quero falar agora sobre Douglas Costa, que virou o assunto do momento, que o Douglas Costa não continua no Grêmio, isso é líquido e certo, por vários motivos. Primeiro deles, financeiro. Ele ganha 800 mil reais por mês de salário, 400 mil reais de luvas e tem mais 300 mil de bônus, que variam de acordo com a sua performance. Então todo mês no Grêmio ele já começa com 1 milhão e 200 mil garantidos. O Grêmio não vai ter condição de bancar tais vencimentos. Também nem tem clima para o Douglas Costa, né? Jogador que às vésperas da grande decisão na quinta-feira reclamou de não ter ido para o casamento, foi apontado pelo torcedor do Grêmio como o grande culpado pela queda. Para piorar, ele ainda no gol, depois de marcar um gol contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, saiu dando tchauzinho para torcedores, o que irritou demais. E por último, de quinta para sexta, ele ainda foi visto numa festa, celebrando não se sabe o que, né? Inclusive o Campaz do Grêmio e o Jô do Corinthians estiveram participando dessa festa. Clima zero para que ele continue. A partir daí passou a ser especulado em vários clubes. Eu já havia contado para vocês que o Rodrigo Caetano, o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, acompanha muito de perto essa situação. Rodrigo gosta demais do Douglas Costa e gostaria de levá-lo para o Galo em 2022. Nessa sexta-feira também surgiram as especulações de Flamengo e Corinthians. O Nilson César, que é narrador da Jovem Pan, afirmou que o Corinthians tem interesse. Já o Mauro Santana, jornalista que cobre o Flamengo, afirmou que o Douglas Costa foi oferecido ao Flamengo. E o Flamengo ainda não teria tomado uma decisão ou uma posição a respeito do Douglas Costa. Só antes de fechar, eu queria trazer algumas informações de bastidor. Douglas tem alguns grandes amigos no Corinthians. O Jô, por exemplo, que foi festejar com ele nessa quinta-feira. O William, com quem ele jogou por bastante tempo no Shakhtar Donetsk. O empresário do Douglas Costa, inclusive, é muito próximo do presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. É o mesmo empresário do William. Então, todos esses elementos poderiam facilitar ou ajudar. O grande ponto também talvez seja financeiro, né? O Corinthians tem a intenção de trazer um jogador de velocidade pelo lado do campo, gastando 1 milhão e 200 mil reais por mês. O que eu escuto é que a prioridade no Corinthians hoje é um centroavante e um zagueiro. Já contei para vocês que as negociações com o Talisca existem e que o alvo para a zaga é o Canu. Já em relação ao Flamengo, o Flamengo cogita não ter o Kennedy para a próxima temporada. O Kennedy tem contrato de empréstimo só até a metade do ano e o Douglas Costa poderia ser a solução para o lugar do Kennedy. Mas nos 6 primeiros meses do ano você vai ficar com o Kennedy, com o Douglas Costa, com o Michael e companhia. Enfim, são respostas que a gente vai ter daqui a alguns dias, imagino eu. Essa novela envolvendo o Douglas Costa não deve se prolongar tanto.